E o Zé Galinha começou a namorar com uma moça que era irmã de uma serva de Deus. Um dia eu subi da favela ali, próximo de casa, eu encontrei o Zé Galinha, a namorada e a cunhada. Aí eu olhei para cunhada dele, aquela moça bonita, as crentes, elas são bonitas demais, né? É por isso que eu casei com uma. Aí, o que acontece? Eu olhei, aí eu chamei o Zé Galinha, falei, Zé Galinha, vem cá, me apresenta aquela moça ali. Ele disse, não, moço, tá doida? Eu falei, doido por quê? Ele disse, ela é crente. Eu falei, o que tem? Crente não namora vagabundo, não. Eu falei, vai que eu viro pastor. Aí ele, não. Eu falei, moço, fala com a menina. Ele, tá bom, vou falar. Aí ele chegou até ela e disse, irmã Débora, o Gabriel quer te conhecer. Aí ela disse, ele quer me conhecer? Fala para ele vir aqui domingo pra gente ir pra igreja e ele me conhece. Ó, glória. Ó a postura da crente aí, né? Tem umas que não aguentam um convite que vai parar na boate, no bar, no motel. Pelo amor de Deus. É, gente, fique crente. Aí tal, eu esqueci da irmã, fui pra casa tal. No domingo eu me arrumei pra ir pra uma festa. A gente lá chamava frevo, né? As festas lá, vou pro frevo. Aí me arrumei, aí eu tô subindo, eu dei de cara com o Zé Galinha. Aí o Zé Galinha aí, tá indo pro culto? Eu falei, que culto? Ele, tu não vai pra igreja não? Eu falei, não. Ele, moço, tu não disse que ia pra igreja com a irmã? Eu falei, que irmã? Ele, a minha cunhada, moça, ela perguntou por tu a semana todinha, ela tá interessada. Vai lá. Aí eu pensei, moço, se a crente tá interessada, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Eu vou lá ver o que dá com essa crente. E eu fui todo mal intencionado. Em 2006, naquela época, quando a gente ia pros carnaval, pros forró, qualquer coisa, que você ia conhecer uma moça, você chegava, prazer, Gabriel, e dava 3 beijos no rosto. O terceiro a gente tentava dar na boca. Se colasse, era a expectativa, quase nunca a realidade. Mas eu pensei, eu não vou tentar dar o terceiro beijo na boca da crente, mas pelo menos 3 beijinhos no rosto dela eu vou dar. Eu fui pensando, vou chegar lá, prazer, Gabriel. Mas ela tinha uma postura de crente, assim, tão posturada. Aleluia, uma cara de crente, um jeito de crente, um comportamento de crente, que me colocou no meu lugar. Eu não cheguei nem perto, de longe mesmo eu disse oi. Aí eu pergunto, qual tem sido as posturas das servas de Deus? Será que elas dão abertura para o patrão dela falar coisas imorais para ela? Será que elas dão abertura para os colegas falarem coisas imorais? Mandarem fotos imorais? Agirem com conversas imprudentes? Ou a postura dela coloca o imoral no lugar dele? Aleluia! Oh, glória! A nossa postura deve fazer com que quem está contando piadas imorais, quando a gente chegar a parar. A nossa postura deve fazer com que quando a gente estiver numa pescaria, varão, os que estiverem lá pescando, falar, vamos respeitar o irmão aí. É a nossa postura, não que a gente seja melhor do que alguém, não é isso, a gente não julga ninguém, mas nós devemos ter uma postura de servo e serva de Deus. Aí ela, vamos para a igreja? Eu disse, vamos. E o testemunho dela é extraordinário. A tia dela, saudosa irmã Cláudia, pense numa irmã da Deus e amor fervorosa, uma irmã usada por Deus demais. Eu lembro que eu novo na fé, ela disse, Gabriel, eu estava orando de mão para cima em casa, eu tive uma visão de olho aberto. Eu disse, o que foi que tu viu, irmã Cláudia? Ela disse, olha, eu vi um paredão grandão com o nome escrito Assembleia de Deus. Do lado eu vi um monte de cadeira, assim, e um monte de pastor. E eles ficavam ali fazendo da igreja comércio, fazendo da igreja casa de câmbio. E eu comecei a gritar, ei, seus ladrões! Ela disse que gritava, parem de fazer da igreja comércio, parem de fazer da igreja casa de câmbio. Aí o Senhor falava com ela, silêncio, minha serva, eles não estão te ouvindo.
olha para o teu lado. Ela disse que quando ela olhava para o lado, ela via eu de joelhos com uma Bíblia. Ela disse, hoje eles não estão te ouvindo, mas eu estou preparando esse menino, porque no tempo certo eu vou colocar ele no lugar, lá no meio deles, e eles ouvirão. Aleluia. Ela teve essa visão há 18 anos atrás, por aí, e hoje eu estou vivendo esta visão que a serva de Deus teve. Essa irmã, pense numa irmã usada por Deus. E a Débora, ela contou para mim que estava em casa tomando banho e de repente ela ouviu uma voz, tu vai morrer. E ela caiu e morreu. Demônio da morte matou ela em casa, no banheiro. Aí chamaram a tia dela chegou, começou a orar e nada. Ela ficou toda roxa, dura, os olhos viraram para trás, a pulsação não tinha, batimentos cardíacos não tinha, oraram e nada da menina voltar. Aí a tia dela, né, a irmã Cláudia, disse para a mãe dela, olha, eu vou fazer a última oração por ela. Se ela não voltar à vida, pode chamar o IML para vir buscar o corpo da sua filha. Ela botou as mãos na cabeça de Débora e disse, demônio da morte, aonde tiver a alma dessa moça, larga agora. Ela pertence a Jesus. Que o espírito de vida volte para ela. E ela disse que imediatamente a irmã Débora ressuscitou para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Ela disse que foi tão pesado que ela ficou uma semana com a seta maligna de cama. A irmã Cláudia que orou e a Débora ressuscitou. Aí ela me contou esse testemunho, que ela morreu e ressuscitou. Isso me chamou a atenção. Aí ela não é boba, começou a falar de Jesus para mim. E esse nome Jesus faz um efeito. O cabra chora. Eu comecei a chorar, cheguei na porta da igreja, não estava entendendo nada, porque que as lágrimas corriam no meu rosto. Assisti o culto ali chorando, fui para casa sem entender nada, me perguntando o que é que essa menina tem, que quando ela fala de Jesus dá vontade de chorar. Hoje eu entendo, ela era cheia do Espírito Santo de Deus, ela era cheia da graça de Deus. Aí tal, fui para casa, estou lá na favela na segunda-feira com os maloqueiros lá em frente de casa. Às 6 horas da tarde, essa irmã entra na favela. Eu nunca vou esquecer aquela cena. Ela de sandalinha havaiana, uma saia rosa, uma blusa verde, uma biblinha na mão, crente de rachar. Ela chegou perto assim dos maloqueiros e me chamou, Gabriel, vem cá. Eu fui. Eu vim aqui te convidar para ir pro culto. Eu falei, hoje é segunda-feira, culto? Ela disse, culto de oração. Eu queria tanto que os irmãos orassem por você, Gabriel. Vamos lá. Como eu fiquei constrangido com a surpresa dela lá na favela, eu falei, espera aí, vou. Me arrumei e fui. Na terça-feira, a irmã Débora entra 6 horas da tarde de novo lá na favela. Aí eu falei, meu Deus, o que essa menina quer? Ela me chamou, disse assim, Gabriel, eu vim te convidar para ir para a igreja. Aí eu falei, hoje terça-feira tem culto? Ela disse, sim, culto de doutrina. Eu queria que tu fosse lá ouvir a palavra. Eu estava encostado no madeirite, conversando com ela, no madeirite do meu barraco, e toda mãe que tem um filho nas drogas, toda mãe que tem um filho perdido, ela não dorme enquanto o filho não chega. Está sempre esperando uma notícia. Mataram, deram facada, foi preso, sumiu, os traficantes pegaram. Essa a realidade de uma mãe que tem um filho nas trevas é essa, e a gente sabe disso. E minha mãe estava do outro lado do madeirite ouvindo toda a conversa e eu nem sonhava. Aí eu falei, Débora, hoje eu não vou não leva a mal não. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu não tenho roupa para ir para a igreja hoje. Minha mãe gritou, eu arrumo uma roupa para ele já já. Aí eu entrei lá dentro, minha mãe disse, vai logo. Eu falei, mãe, ela disse, anda logo. Ela fala, a Débora é um anjo que Deus colocou no seu caminho. Eu acho que é mesmo. Aí eu falei, meu Deus, mãe. Aí fui pro culto. Aí na volta, irmão, ela me fez uma intimação que nem o ministro Alexandre de Moraes não intimaria alguém daquela forma. Como assim? Uma intimação irrecusável. Ela falou para mim, amanhã é quarta-feira, culto de libertação. Eu não queria ir lá na favela te buscar, não. Você vai lá? Mas ela disse você vai lá, tipo, você vai lá. Aí eu falei, eu vou. Aí olha a intimação dela. Ela, ó, eu não sei vocês do mundo, mas nós crente, nossa palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Te espero lá amanhã.
como é que não vai, irmão? Na quarta-feira eu tava lá no culto. Aí tal, como ela nem falou comigo direito na quarta-feira, voltei para casa sozinho, pensei, me livrei da irmã. Na quinta-feira, 6h da tarde, entra a irmã lá de novo. Aí quando ela chegou, eu falei, meu Deus, o que essa irmã quer agora? Ela me chamou, aí eu afastei do madeirite para minha mãe não escutar, já estava pensando 1001 desculpas se ela me chamasse para ir pro culto. Ela falou, eu vim te chamar para ir para a igreja. Eu falei, irmã, na tua igreja tem culto todo dia? Aí ela disse, olha, quinta-feira não tem culto, mas tem um irmão de fora dando um estudo bíblico sobre o Apocalipse. Eu queria tanto que tu fosse lá ouvir a palavra. Aí eu baixei o tom de voz para minha mãe não ouvir. Eu falei, irmã, hoje não vai dar não. Ela disse, por quê? Aí eu pensando, eu falei, meu perfume acabou. E eu não vou para a igreja assim, né, com mau cheiro. Ela muito educada falou, não, tudo bem. Só que para minha sorte, ela era revendedora Natura. 15 minutos depois, pastor, é Aldenor, né? Ela entra na favela com embrulho de presente, aí os maloqueiros ficou doido. Começaram, vai casar, a morena tá dando até presente, não sei o quê, vai pra igreja, fica crente, ô pastor, não sei o quê. Eu falei, vocês quietam, moço. Aí ela me chamou, Gabriel, eu senti de Deus de te dar um caiaque aventura. Eu não era crente ainda, mas não era bobo, eu senti de Deus de receber. Aí eu falei, espera aí, eu vou para a igreja. Eu fui para a igreja. Ela falou, amanhã é sexta-feira, eu não vou te perturbar não. À noite, porque o culto é à tarde. Aí você vai lá rapidão. É rapidão o culto à tarde de libertação. Eu falei, tá bom, irmã Débora, eu vou. Fui. Só que sábado, dia 14 de janeiro de 2006... era o aniversário de uma amiga minha, Gisele. Ore pela Gisele, para Deus salvar ela. Eu tenho orado pela Gisele esse tempo todo. E era aniversário dela, ia ter uma festona dela lá, né? O frevo da Gisele. E eu pensei, eu não posso perder o frevo da Gisele. Eu tenho que ir pro frevo da Gisele. Hoje aquela irmã não pode me achar, não. Deu umas 4h30, 5h da tarde, eu me arrumei e, ó, sumi da favela. Esses dias eu perguntei pra Débora, Débora, tu foi lá naquele sábado? Ela disse, eu fui, mas tua mãe disse que tu tinha sumido. Aí eu falei, meu Deus, essa eu acho que Deus falou pra ela, vai porque é um vaso escolhido, só pode. Aí tal, eu fui pra esse frevo da Gisele, aí lá foram os meninos tudo, Glauber, Zé Galinha, e muita droga, muita coisa que não prestava, e dançamos a noite toda, entorpecente a noite toda, álcool a noite toda. Quando foi pela manhã, 6h da manhã, eu tô voltando pra casa com Zé Galinha. Aí eu fugi da irmã Débora, mas não dava para fugir do que ela tinha injetado aqui dentro do meu coração. Não dava para fugir da palavra de Deus que ela tinha implantado aqui. Aí eu tô voltando, eu comecei a lembrar da igreja, dos cultos, das orações, e eu vendo a vida que eu estava vivendo, eu baixei a cabeça assim, meus olhos encheu de lágrima. O Zé Galinho olhou e disse, o que é, maluco? Tá doidão, hein? Eu disse, não tô doidão, não. Aí daqui a pouco eu joguei o cigarro para lá, ele falou, vixe, que lombra é essa? Eu falei, não é lombra, não. Ele, o que é então, maluco? Eu falei, quer saber de um negócio? Eu vou pra igreja, cara, eu vou aceitar Jesus. Isso não é vida pra mim mais, não. Eu vou entregar minha vida a Jesus. Ele ainda olhou e disse, isso mesmo, maluco, vai pra bênção mesmo, é a melhor coisa que você faz. E aquele dia eu não consegui dormir direito o domingo inteiro. Aí quando chegou 6h da tarde, a história inverteu. Eu que tava no portão da Débora, Débora, me leva pra igreja, eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente salvador da minha vida. Fui pra igreja e aceitei a Jesus. Tem uma coisa que me chama atenção, né? As igrejas modernas querem fazer tantas coisas para atrair os jovens. São baladas gospel, carnavais gospel, estão transformando igrejas em boate. A irmã Débora não me chamou para nada gospel. Ela me chamou, aleluia, para culto de oração, para culto de doutrina, para culto de libertação, para culto da palavra, para culto de oração, para culto de libertação de novo. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com essa conversa fiada de inventar movimentos para atrair jovem, irmão. Aleluia, se a palavra não salvar o jovem, aleluia, até porque a Bíblia já diz, né, aleluia, não é movimentos aí, gospel, né, imitando o mundo que atrai jovem, que salva jovem, não, aleluia, o jovem é salvo é pela palavra, ele é liberto pela palavra, ele é fortalecido pela palavra, ele vence o maligno por causa da palavra.